Assim que eu disse isso, meu parceiro virou-se para olhar para o banco de trás e imediatamente eu percebi que ele também a viu, pois quase caiu de costas. Olá, pessoal! Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, pois o canal precisa muito desse apoio de vocês. Então, vamos ao caso de hoje, que eu chamo de Terror dentro do ônibus. Olá, eu me chamo Alberto e eu gostaria de falar sobre uma situação muito estranha que me ocorreu há alguns anos. Naquela época, eu trabalhava em uma empresa de transporte como motorista de ônibus. Eu trabalhei durante muito tempo naquela empresa e nunca tinha passado por algo tão sinistro como o que estou prestes a contar. Em uma ocasião, eu e meu companheiro de viagem tivemos que pegar o nosso ônibus, o qual usávamos diariamente, para irmos até uma outra cidade onde ficava a oficina da empresa, para fazer uma manutenção preventiva que consiste em revisar e consertar qualquer avaria que poderia causar futuros problemas mecânicos e de segurança. Isso é algo completamente normal que fazemos periodicamente nessa linha de ônibus, para manter todas as unidades em boas condições de tráfego e preservação. Naquele dia, estávamos programados para sair às 11h45 da noite, em uma viagem que duraria aproximadamente entre 6 e 8 horas. Bem, saímos do terminal, só nós dois, para o nosso destino, e não tínhamos nenhum passageiro conosco, até porque não era uma viagem padrão como aquelas do nosso cotidiano. Pegamos a rodovia e o percurso estava sendo muito tranquilo, até que por volta das 3 horas da manhã, a rodovia ficou praticamente vazia. Eu estava dirigindo e meu parceiro estava em pé, ao meu lado, dentro da cabine, conversando comigo. Ele estava parado na escadinha que existe na porta de entrada do ônibus, e a nossa conversa estava sendo bem agradável e divertida. Ouvíamos música com um volume bem baixinho, pois éramos só nós dois e não havia nenhum outro ruído por perto. Todas as luzes internas do ônibus estavam apagadas. Passamos por uma pequena cidade e um dos postes de luz que ficava no pé da estrada iluminou um pouco a cabine e os primeiros assentos do ônibus, ou seja, aqueles situados logo após a nossa cabine. Justamente nesse momento, virei a cabeça para olhar o retrovisor interno e até agora eu me arrependo muito de ter feito isso. Bem no banco do corredor, que fica logo atrás de mim, eu vi que havia uma mulher sentada ali. Tudo foi muito rápido. Foram apenas alguns segundos em que eu tirei os olhos da estrada e a vi. Depois disso, imediatamente eu voltei o rosto para frente. Eu senti como se meu coração fosse explodir e os meus olhos pularem para fora do rosto. Eu olhei de novo pelo espelho retrovisor interno e lá estava ela, a mesma mulher, ainda sentada atrás de mim. Mesmo no escuro, dava para ver bem a tal mulher, porque a pele dela era tão pálida que se destacava na escuridão da parte interna do ônibus. Eu esfreguei os olhos e tentei acreditar que talvez fosse uma alucinação pela falta de sono, pois eu já estava muito sonolento naquele horário, como de costume. Peguei meu café preto, forte e sem açúcar e tomei um grande gole. De poucos em poucos segundos, eu me virava para olhar pelo espelho retrovisor. E a cada vez que eu fazia isso, eu via que a mulher ainda estava lá, sentada, com a cabeça baixa e o cabelo para frente, com um longo vestido esbranquiçado. Na minha mente, eu comecei a dizer a mim mesmo,
repetidas vezes que aquilo não era verdade, que não podia ser verdade, que tudo era imaginação e coisa da minha cabeça. Enquanto isso, o meu parceiro continuava falando comigo, em pé na escada de entrada do ônibus, olhando para frente, em direção à estrada, sem saber ou sequer imaginar o que estava acontecendo. No entanto, naquele momento, eu sabia que ele estava falando comigo, mas eu não estava prestando atenção às suas palavras. Eu nem me lembro sobre qual assunto estávamos conversando. Até que chegou em um momento em que eu não aguentei mais e o interrompi. Pedi a ele para me responder a uma pergunta. A gente não tem nenhum passageiro agora no ônibus, não é? Meu companheiro virou para mim, surpreso com a pergunta que eu tinha acabado de fazer para ele, e então me respondeu: Não, nós viemos sozinhos. Por que me pergunta isso? E assim eu falei: Então, por favor, me diga quem é a senhora que está sentada atrás de mim. E assim que eu disse isso, meu parceiro virou-se para olhar para o banco de trás, e imediatamente eu percebi que ele também a viu, pois quase caiu de costas. Ele se encolheu e ficou praticamente colado na porta do veículo, querendo sair. Então, eu parei o ônibus quase no meio da estrada e abri a porta rapidamente. Ele desceu correndo na minha frente, mas depois, logo atrás dele, eu também fui, e corremos os dois vários metros pela estrada, no meio da escuridão, como dois malucos perdidos e sem saber para onde ir. Depois de recuperar o fôlego, paramos e nos viramos para ver o ônibus. Este estava lá, parado no escuro, mas com todas as luzes externas acesas. Nós não queríamos voltar, e o pior é que nenhum carro passava para pedirmos ajuda, embora eu nem saberia o que dizer caso alguém realmente parasse para nos auxiliar. Não sei como poderiam nos ajudar. O fato é que ficamos lá na estrada completamente sozinhos por cerca de 20 minutos sem que ninguém passasse. Só após esse tempo é que, ao longe, começamos a ver as luzes de um outro ônibus e atrás dele um carro de passeio. Sinalizamos para os dois pararem. O ônibus era de outra linha, de outra empresa, mas ainda assim, eles pararam para nos ajudar. E eu agradeço muito a eles. Eles pareciam um pouco preocupados. Disseram que quando viram o nosso veículo parado no meio da estrada e nós mais adiante pedindo ajuda, a primeira coisa que pensaram foi que nós tínhamos sido assaltados. O carro também parou para nos oferecer apoio, e uma vez que os seus ocupantes desceram, eles nos perguntaram o que havia acontecido conosco. Não queríamos contar nada a eles, com medo de que rissem da gente ou nos chamassem de loucos, mas depois de uma breve conversa, tomamos coragem e contamos tudo aquilo que tínhamos passado, falando toda a verdade. Os motoristas do outro ônibus zombaram de nós, mas o outro motorista, o do carro, ficou calado. Ele disse que isso não era motivo para a zombaria, já que esse tipo de coisa acontecia com muita frequência nas estradas à noite, e que quando isso acontecia, o melhor a fazer era manter a calma e assim evitar um possível acidente. Passado o momento de riso, os outros dois motoristas subiram em nosso ônibus e acenderam todas as luzes internas. Eles verificaram cada lugar, cada assento, um por um, cada canto, até o banheiro eles também verificaram, mas não encontraram um único vestígio daquela mulher. Assim que desceram, eles nos disseram que também já tinham visto coisas paranormais nas estradas da região, mas que riram de nós por causa de nossas caras de assustados e por sairmos correndo no meio da escuridão total. Após alguns minutos de conversa, eles disseram que precisavam ir embora, pois tinham um horário para cumprir.
assim como as pessoas que estavam no carro de passeio. Então, os motoristas, assim, logo retomaram seus caminhos, mas não antes de nos dizer para continuar com todas as luzes do ônibus acesas. Fizemos isso. Não apagamos as luzes até que vimos os primeiros raios de sol e percebemos que tudo estava claro novamente. Felizmente, não tivemos nenhum contratempo no restante do caminho. Meu parceiro e eu ficamos bem sérios e calados. Eu acho que se eu tivesse ido sozinho, talvez eu não tivesse tanto medo, porque eu teria acreditado que tudo era fruto da minha imaginação devido ao cansaço. Porém, naquela ocasião, como meu parceiro também viu a tal mulher, eu percebi imediatamente que era impossível que ambos estivéssemos imaginando exatamente a mesma coisa. Ainda quero acrescentar que, quando chegamos ao nosso destino, meu companheiro me chamou e disse que tinha algo para me falar. Ele disse que não me contou na hora para eu não me assustar ainda mais. Mas logo assim que eu perguntei quem era aquela mulher que estava atrás de mim, ele se virou e quando a viu, aquela mulher levantou o rosto e olhou para ele. Mas em vez de olhos, ela tinha apenas 2 grandes cavidades negras e vazias. Ela tinha uma pele pálida horrível e o jeito que ela tinha se virado para olhar para ele era algo completamente fora desse mundo. Era a coisa mais assustadora que ele já tinha visto na vida. E foi por isso que ele gritou alto e se espremeu contra a porta do ônibus. Foi nesse momento que eu a abri e ele saiu correndo sem olhar para trás. Ele até me pediu desculpa por não ter sido mais corajoso. E eu realmente não o culpo. Eu fiquei exatamente da mesma forma que ele.